Pessoal, vamos lá. Bom dia primeiro. Nós vamos tratar hoje de análise de fonte histórica, mais uma vez. Eu estou até devendo esse slide para vocês ainda, né? Inclusive, depois me cobrem, tá? Mas vamos lá. A aula de hoje, ela vem continuando essa mesma ideia, né? O trabalho do historiador, né? Vocês também estão agora nessa ideia de analisar as fontes históricas. Então, nós vamos começar tratando de um assunto que nós já abordamos na aula normal. Ou seja, na aula de história da semana passada, para a maioria não, para todos os primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, a gente tratou de Egito. Então, veja no slide o que a gente viu mais ou menos. Ó. Nós vimos, né, isso aqui ainda está retratando a questão do trabalho do historiador. Só para retratar com vocês mais uma vez a questão do documento, da fonte histórica, do registro, da vestígio, da marca da presença humana no tempo. O historiador examina e interpreta os documentos para construir um conhecimento sobre o passado. Aí nós já vimos os tipos de fontes, só para a gente recapitular. Escrita, iconográficas, orais, materiais, né? Patrimônio histórico, vocês devem estar vendo também em outra letiva, né, do professor Rafael. Tipos de fontes históricas analisadas pelo historiador, documentos oficiais, particulares, publicações, trabalhos científicos, de imprensa, tudo isso a gente já viu, né, em outras aulas. E aí, semana passada, nós retratamos a questão do Egito. E aí, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje sobre o Egito? Vamos lá. Lembrando, a civilização egípcia tornou-se, em decorrência do crescimento das aldeias agrícolas, os nomos, enquanto nós estudamos os mesopotâmicos, que se organizavam em cidades-estados independentes, né, era assim que eram chamadas, e lá na Grécia vai ser chamado de polis. Aqui no Egito era chamado de nomos, só que a gente já viu isso nos vídeos das aulas da semana passada. O líder era chamado de nomarca, né? Lá no período medieval vai ser chamado de monarca, aqui é nomarca. Formação de dois reinos, né? Egito, terras do sul, e Baixo Egito, terra do norte. A unificação dos reinos por volta de 3.200 AC. Estado teocrático, ou seja, o faraó era considerado um deus, a divisão política do Egito, antigo império, médio império e novo império. E nós vimos também que o Egito ele invadiu e também foi invadido por vários outros povos. Quer o domínio dos assírios, para quem não sabe, quando a gente vai estudar os hebreus, o Egito serviu de cativeiro para os hebreus, em um dado momento da história lá dos hebreus. E também, o Egito ele foi invadido e também invadiu o reino de Cush, que nós também estudamos, né, na semana passada, nos primeiros anos, tá? Dando continuidade, um mapa, né, para a gente analisar onde se situava, né, tá ali, ó, a região do Baixo Egito, do Alto Egito, da Núbia lá, né, no seu território, na região da Núbia se desenvolveu o reino de Cush, tá? E aí adiante nós vamos ter a economia do Antigo Egito, né, era controlado pelos camponeses, trabalho era controlado pelos camponeses, a construção de obras hidráulicas, a cobrança de tributos, armazenavam os excedentes agrícolas, o comércio, o artesanato, atendiam ao luxo da nobreza e da família real. Os camponeses eram chamados de felás, cumpriam um papel central na produção econômica e na construção da obra pública, tá? Os felás. Adiante, nós temos mais uma vez a questão da pirâmide, o faraó, né, personificação do Estado, se impunha como soberano, e aí é muito comentada a questão da Cleópatra, né, que foi uma mulher que chegou a dirigir o reino egípcio. É interessante a gente bater mais uma vez na tecla que a mulher na África ela não era tida como uma mulher totalmente submissa. Na maioria dos países africanos, a mulher tem uma representatividade boa, bem diferente do que acontece na Europa Ocidental. Tá? Pirâmide social do Egito. Aí nós temos o quê? A religião egípcia, nós temos aí uma tentativa de culto. O Egito, para quem não sabe, embora seja politeísta, eles tiveram uma tentativa de se tornar monoteísta. Era para adorar somente um deus sol, tá? A tentativa foi do Amenófis, tá? O Amenófis IV. Duração pouca, os egípcios são acostumados a adorar vários deuses, então eles não se acostumaram a adorar somente um deus, tá? Retornando aqui, eles eram politeístas, né, adoravam Deus que tinham formas de homens e de animais, e aí vocês veem a maioria das esfinges né, do Egito, eles têm a metade do corpo humano e a metade do corpo de animal, já foi visto isso também nos vídeos.
crença na vida após a morte, isso não pode esquecer, processo de mumificação, técnicas de mumificação, então eles vão ter lá uma ideia do que seria a medicina futuramente, do que é feito hoje quando a pessoa morre, a tentativa de balsamar os corpos são praticadas até hoje, tá? Isso influenciou a ciência, né, e as artes egípcias, ok? Finalizando, a gente tem um desafio para vocês na aula de hoje. Já que a gente relembrou aqui o que é que foi visto pelo Egito, né, e a gente também relembrou o que é que pode ser considerado fonte, o desafio para a aula de história, né, de análise de fontes históricas hoje é isso. Já que a gente tem um mundo de diversidade em relação a fontes, vocês vão, nessa aula de hoje, procurar outras fontes para retratar a história do Egito. E aí, eu tenho para vocês aqui algumas das hipóteses que você pode estar procurando para ser apresentado na nossa próxima quinta-feira. As dúvidas a gente tira no grupo da eletiva, tá? E quais são as outras fontes? Como é que você vai fazer isso? Você vai continuar abordando a história do Egito. Só que nas aulas de todas as salas, o que é que eu trabalhei sobre o Egito? Eu trabalhei reportagens, eu trabalhei reportagens de revista, eu trabalhei como fonte uma reportagem do Fantástico, né, que retratava sobre a vida em torno do Rio Nilo. Eu retratei videoaulas sobre o Egito. Então, para além disso, nós temos também outras fontes históricas sobre o Egito. Nós já trabalhamos quesitos de fontes oficiais, fontes extraoficial, né? Então, a gente vai trabalhar hoje as seguintes fontes a nível de exemplo. Você pode perguntar para mim no grupo se você pode procurar outro tipo de fonte. Mas quais são as fontes que vocês vão retratar o Egito hoje? Vocês vão procurar, até a próxima semana, imagens não comuns sobre o Egito, de obras de arte que não estejam presentes nos slides que a gente mostrou com vocês, algo que seja algo mais voltado para não somente fatos históricos. Vocês vão retratar o Egito através dessas imagens não comuns, pode ser obra de arte, né? Pode ser a imagem de um dos deuses, né? Essas imagens no comum, ela deixa em aberto um leque de oportunidade, um leque de fontes, né? Vocês podem retratar o Egito através de um samba-enredo, esse trabalho é individual, vamos deixar isso bem claro, um samba-enredo no Brasil que esteja retratado a história do Egito, e vocês vão apresentar por que pode ser usado como fontes. A cada um desses que eu falar, você escolhe um, tá? Tem um anime, né? Também são japoneses, se eu não estiver enganado, são como se fosse uma espécie de quadrinhos dos japoneses, eu acho que é isso, né? Se eu estiver enganado, enfim, vamos lá. Você pode procurar um anime que retrate o Egito e você dizer no grupo por que você escolheu aquilo, por que ele pode ser retratado como fonte, já que você já conhece a história do Egito. Você pode escolher para quem gosta a questão dos jogos, se você conhece algum jogo, né, eletrônico, que você gosta de jogar, que aborda muito a questão do Egito, você joga lá no grupo e você diz por que você pode usar o jogo como uma fonte histórica sobre o Egito. Um cordel, será que um cordel, a gente pode encontrar um cordel que retrate a história do Egito? E a gente pode colocar isso como fonte lá no grupo. Um desenho animado, né, o mundo dos gibis, será que tem um gibi que retrata a história do Egito? Será que a gente pode procurar na internet um gibi que traga lá pelo menos uma página que conte uma historinha do Egito? Então, aí tem o que mais? Ai, Nara, mas já assisti um filme do Egito, eu posso resumir o filme e jogar no grupo? Explicar por que o filme pode ser uma fonte histórica sobre o Egito? Pode e deve. Agora, eu preciso que vocês comentem comigo no grupo, ou pelo menos no privado, qual fonte dessas vocês vão escolher, tá? Pode ser uma charge também, que é um tipo de imagem que retrata, né, a cultura egípcia. Enfim, vocês vão ter esse leque de oportunidade de estar trabalhando a cultura do Egito sobre outros olhares, outras fontes históricas, e não somente as videoaulas que eu já mencionei, né, as reportagens que eu já mencionei, mas algo que retrate a história do Egito de uma forma que a gente não abordou ainda. Então, esse é o tema da nossa aula dessa semana, né? Análise de fonte histórica. A nossa letiva é essa. Então, a gente vai analisar outras fontes históricas que não estão presentes na aula comum, né, de história, mas elas podem ser retratadas nessas outras aqui já mencionadas, tá bom? Então, a aula de hoje é essa. Qualquer dúvida vocês tiram no grupo, tá? E a gente aguarda vocês lá
tá bom? No horário correto. Beijos e até a próxima, tá?